Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 42. A partir de um hexágono regular de lado unitário, constroem-se semicírculos de diâmetros também unitários conforme indicados na figura abaixo. A medida da área sombreada é... Então temos um hexágono regular A, B, C, D, E, F, todos os seus lados medem uma unidade. Você vai lembrando aí de tudo que você sabe sobre polígonos regulares e hexágonos regulares especificamente. Se você não lembra, você pode revisar na lista de reprodução geometria. Cada lado do hexágono também é o diâmetro de um semicírculo, então se o diâmetro é 1, é porque o raio é 1/2. E a questão quer saber a medida dessa área sombreada aqui, que é a área do hexágono menos as áreas desses semicírculos, certo? Mas nós temos que ter cuidado porque existem essas regiões de intersecção entre os semicírculos que pertencem a 2 semicírculos cada uma. Então, se nós simplesmente pegarmos a área do hexágono e subtrairmos os 6 semicírculos, nós vamos ter que depois somar de volta uma vez cada uma dessas áreas aqui para compensar o fato de que elas vão ser subtraídas 2 vezes cada uma. E aí sim nós chegaremos na resposta correta. Bom, então vamos fazer isso. A nossa resposta vai ser a área do hexágono. Se você não lembra da fórmula agora, não tem problema, depois nós vemos isso. Então, a área do hexágono menos as áreas dos 6 semicírculos. Então, na verdade, 6 semicírculos são 3 círculos, então é 3 vezes π vezes o raio ao quadrado. E depois nós vamos somar cada uma dessas áreas de intersecção aqui. Mas, na verdade, elas são todas iguais, certo? Só precisamos calcular uma das áreas e multiplicar por 6. Vamos dizer que a área de intersecção é I, de intersecção. Então, vamos somar 6 vezes I. Isso aqui vai nos dar a resposta final. Bom, então, como podemos determinar qual é a área de intersecção entre os semicírculos? Então, vamos fazer aqui em cima. Vamos marcar aqui o ponto médio do segmento AF, vamos chamar esse ponto de O. Vamos marcar aqui o ponto de intersecção entre os dois semicírculos, esse é o P, esse aqui vai ser o ponto Q, certo? E vamos fazer aqui o segmento QP e o segmento OP. Essa medida aqui, QP, é 1/2, porque é um raio do semicírculo, OP também é um raio do semicírculo, 1/2, e OA é 1/2 também. Bom, e como tudo isso vai nos ajudar a calcular a área de intersecção? Observe que o segmento AP divide a área de intersecção ao meio. Então, nós podemos determinar só essa área aqui em cima e depois multiplicar por 2 e vamos obter a área de intersecção total aqui. Então, como podemos calcular essa área aqui de cima? Ora, observe que os pontos A, Q e P definem um setor circular, que tem um ângulo, vamos chamar um ângulo alfa, define um setor circular, como se fosse uma fatia de pizza. E essa área aqui em cima é a área desse setor circular menos a área desse triângulo aqui, certo? Então, para determinar essa pequena área, que é metade da área de intersecção total, é só eu calcular a área do setor e subtrair a área do triângulo. Então, vamos escrever isso aqui. A área de intersecção é igual a duas vezes porque essa área aqui é metade do total, metade da área de intersecção, certo? E qual é essa pequena área aqui em cima? Que é metade da área de intersecção, por isso vamos multiplicar por 2. Bom, ela é a área do setor circular, a área do setor circular. Então, vamos colocar aqui a área do setor menos a área do triângulo AQP. Então, menos a área do triângulo AQP. Certo? Então, vamos por partes. Então, é 2 vezes. Qual é a área do setor circular? Para calcular, temos que saber qual é a medida desse ângulo alfa aqui. Porque a área do setor circular, você lembra da fórmula, é o ângulo dividido por 360 graus vezes a área do círculo todo, vezes π vezes o raio ao quadrado, que é 1/2 ao quadrado no caso. Então, quanto que mede esse ângulo alfa aqui? Bom, você sabe que esse ângulo OAQ aqui mede 120 graus, certo? Porque ele é um ângulo interno do hexágono regular. A soma de todos os ângulos internos de um hexágono regular é o número de lados menos 2 vezes 180 graus, que isso é a soma de todos os ângulos internos. Aí nós dividimos por 6 ângulos internos, isso vai nos dar 120 graus em cada ângulo interno do hexágono regular. Além disso, você sabe que esse quadrilátero
AOPQ é obrigatoriamente um paralelogramo, porque ele é um quadrilátero convexo de lados opostos congruentes. E sempre que eu tenho um quadrilátero convexo com lados opostos congruentes, ele obrigatoriamente é um paralelogramo. Isso significa que os ângulos opostos também são congruentes. Então, esse ângulo QPO, que é oposto ao ângulo OAQ, também mede 120 graus. Então, quanto que mede esse ângulo aqui e, consequentemente, também esse ângulo aqui? Eles têm a mesma medida. Ora, num quadrilátero qualquer, a soma de todos os ângulos internos é 360 graus. Se eu já tenho 120 aqui e 120 aqui, isso já são 240 graus. Sobram 120 graus para serem distribuídos entre esse ângulo e esse ângulo. Então, cada um, na verdade, mede 60 graus, certo? O alfa é igual a 60 graus. Então, você já vê que nós temos um triângulo equilátero, certo? O triângulo AQP é equilátero, porque ele é isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida, e além disso tem um ângulo de 60 graus. Isso obrigatoriamente significa que o triângulo é isósceles. Então, esse ângulo aqui, o ângulo PAQ vai medir 60 graus. Esse outro ângulo vai medir 60 graus também. E a medida do segmento AP mede 1/2. A medida do segmento AP é 1/2, porque o triângulo é equilátero. Mas voltando aqui para o setor circular, a área do setor circular. Então, o alfa é 60 graus. Simplificando por 60, nós ficamos com 1/6, certo? Simplificando por 60 graus, então é 1/6 vezes π vezes 1/4. Isso é igual a π sobre 24. Então, essa é a área do setor circular, π sobre 24. E qual é a área do triângulo APQ? Bom, é um triângulo equilátero, e você lembra da fórmula da área do triângulo equilátero. É 1/4 vezes o lado ao quadrado, então, vezes 1/2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Isso vai ser igual a 2 vezes π sobre 24 menos 1/2 ao quadrado é 1/4, 1/4 vezes 1/4 é 1 sobre 16, vezes a raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 sobre 16. Então, distribuindo 2 aqui dentro do parênteses, nós ficamos com 2π sobre 24, que é π sobre 12, menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 16, que é a raiz quadrada de 3 sobre 8. Então, isso aqui é a medida da área de intersecção. Então, cada uma dessas áreas de intersecção aqui é π sobre 12 menos a raiz quadrada de 3 sobre 8. Então, nós determinamos a área de intersecção, agora falta determinar a área do hexágono regular, ABCDEF. Bom, existe aquela fórmula bem simples que é a área do hexágono regular igual a 3/2 vezes o lado ao quadrado, então vezes 1 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Ah, mas eu não sei a fórmula, como é que eu posso fazer na hora da prova? Bom, não tem problema. Como é que nós podemos fazer? Vamos fazer aqui um hexágono regular. Vamos esboçar aqui. Esse hexágono regular tem um centro. E partindo do centro, até cada vértice do hexágono, nós formamos 6 triângulos equiláteros. Por que eles são triângulos equiláteros? Porque cada um desses ângulos aqui mede 60 graus, porque é 360 graus dividido por 6, pelo número de lados do hexágono. Então, cada um tem 60 graus. E, além disso, esse lado e esse lado são congruentes. Então, cada um dos triângulos é um triângulo isósceles, e triângulo isósceles com ângulo de 60 graus obrigatoriamente é equilátero. Então, se a medida do lado do hexágono for 1, isso significa que esse lado aqui mede 1 também, esse lado aqui mede 1 também. Então, nós temos 6 triângulos equiláteros com lado medindo 1. E qual é a área de um triângulo equilátero? Esqueci também dessa fórmula da área do triângulo equilátero. Inclusive, antes na resolução da questão, eu também não me lembrava da fórmula. Bom, também não tem problema. Existem duas formas de calcular essa área. Você pode usar aquela fórmula que envolve trigonometria, que é 1/2 vezes a medida de um lado, vezes a medida do outro lado, vezes o seno, vezes o seno do ângulo formado por esses lados, vezes o seno de 60 graus. Ou você ainda poderia utilizar base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2, isso é igual a base, podemos escolher esse lado aqui como base, então é 1 vezes, qual é a altura do triângulo equilátero? Bom, vamos supor que você também não lembra isso. Então, vamos fazer aqui rapidamente um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero aqui. Seus lados medem uma unidade, vamos
Vamos calcular a altura h. Então, a altura ela divide a base em dois lados, em dois segmentos de mesma medida, divide a base ao meio. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, um dos catetos é a altura, outro cateto é 1 meio e a hipotenusa é 1. Aí, pelo teorema de Pitágoras, você vai ver que essa altura aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2. Por uma questão de tempo, não vamos fazer o teorema de Pitágoras. Então, é raiz quadrada de 3 sobre 2, a altura, e ainda tudo isso dividido por 2, certo? Porque é base vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 3 sobre 4. Agora, multiplicamos por 6, porque são 6 triângulos equiláteros. Então, nós ficaríamos com 6 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, ou 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, não tem desculpa, certo? Temos como calcular a área do hexágono. Aí, se você não lembra por que um triângulo isósceles que tem um ângulo medindo 60 graus, obrigatoriamente é equilátero, a demonstração é bem simples. Você sabe que no triângulo isósceles, que tem dois lados com a mesma medida, os ângulos da base são congruentes. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. A soma de todos é 180 graus. Então, eu já tenho 60 graus, sobra 120. Dividindo entre dois ângulos iguais, 60 graus para cada ângulo. Então, todos os ângulos 60 graus é um triângulo equilátero. Bom, mas de qualquer forma, vamos terminar aqui a questão. Então, a área do hexágono é 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós vamos ficar com área do hexágono, 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, menos 1 meio ao quadrado é 1 quarto, vezes 3π, então é 3π sobre 4, mais 6 vezes a área de intersecção. Quanto que é 6 vezes a área de intersecção? Vamos fazer aqui embaixo. Então, é 6 vezes a área de intersecção, é 6 vezes isso aqui. Então, é 6 vezes π sobre 12 menos raiz quadrada de 3 sobre 8. Distribuindo 6 aqui, 6π sobre 12, simplificando dá π sobre 2. E 6 raiz quadrada de 3 sobre 8, simplificando, fica 3 raiz quadrada de 3 sobre 4, simplificando por 2, certo? Então, o 6i aqui é π sobre 2 menos 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, certo? Então, e esse mais aqui não altera o sinal, então não precisamos trocar esse sinal de menos aqui. Bom, vamos terminar agora. Vamos colocar tudo no mesmo denominador, certo? Então, 3 raiz quadrada de 3 sobre 2, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, nós ficamos com 6 raiz quadrada de 3 sobre 4, que aliás é o que nós tínhamos aqui, certo? E π sobre 2, multiplicando os dois lados, o numerador e o denominador por 2, ficamos com 2π sobre 4. Então, 6 raiz quadrada de 3 sobre 4 menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 4 é 3 raiz quadrada de 3 sobre 4. E menos 3π sobre 4 mais 2π sobre 4 é menos 1π sobre 4. Então, isso fica igual a 3 raiz quadrada de 3 menos π, tudo sobre 4. Alternativa A. Alternativa A. A questão até é bastante complicada, envolvendo vários cálculos e bastante conhecimento geométrico. Haveria outras maneiras de resolver essa questão, por exemplo, você poderia fazer um hexágono regular aqui menor, unindo esses pontos de intersecção entre os semicírculos. Aí você poderia calcular a área desse hexágono regular menor e só subtrair essas áreas de intersecção aqui. A área de intersecção aqui seria a mesma coisa, certo? Seria π sobre 12 menos raiz quadrada de 3 sobre 8. Aí a área do hexágono menor, os lados dele, você tem como demonstrar que medem 1 meio cada um. Enfim, seria calcular a área e aí só subtrair as áreas de intersecção sem ter que somar nada para compensar. Seria uma outra forma de resolver, mas seria mais ou menos a mesma complexidade. Enfim, vamos para a próxima questão. Questão 43. Fundindo 3 esferas idênticas e maciças de diâmetro 2 cm, obtém-se uma única esfera maciça de raio. Então, nós temos 3 esferas de raio 1, já que o diâmetro é 2. E ele quer saber qual seria o raio de uma única esfera formada pelo mesmo volume dessas 3 esferas. Então, qual é o volume de uma dessas esferas aqui? O volume de uma delas, você lembra da fórmula, é 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. O raio ao cubo é 1 ao cubo, então fica simplesmente 4/3 vezes π.
Mas nós temos 3 esferas idênticas, então o volume total nós multiplicamos por 3, vai ficar 4π, certo? 4/3 de π vezes π é 4π. Então esse é o volume das 4 esferas idênticas. Agora, qual seria o raio de uma única esfera que tem como volume 4π? Então vamos dizer que o raio dessa esfera é x. Então, a fórmula do volume é 4/3 vezes x, vezes, aliás, 4/3 vezes π, vezes o raio ao cubo. E esse volume tem que ser igual a 4π, ou seja, a soma dos volumes das 3 esferas de raio 1. Agora é só isolar o x. Então, nós vamos ficar aqui com, dividindo os dois lados por π, nós cancelamos o π. Dividindo os dois lados por 4, nós cancelamos o 4. Aqui só sobra 1 do outro lado. Porque nós dividimos os dois lados por π e os dois lados por 4. Multiplicando os dois lados por 3, nós ficamos com x ao cubo é igual a 3, e, portanto, x é igual a raiz cúbica de 3. Alternativa A. Questão tranquila essa. 44. Um tanque no formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 metros, tem o nível de água aumentado em 25 centímetros após uma forte chuva. Essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total de água que cabe no tanque. Assinale a alternativa que melhor aproxima o volume total de água que cabe no tanque em metros cúbicos. Então, nós temos um tanque de água que tem uma forma cilíndrica, um cilindro circular reto. O raio da base é 2 metros. Nós temos um determinado nível de água nele. Certo? Aí veio a chuva, e essa chuva foi suficiente para fazer subir o nível de água em 0,25 metros, certo? Ou seja, 25 centímetros, mas já convertendo para metros. E ele diz que esse volume de água corresponde a 5% do volume total de água no tanque. Ele quer saber o volume total do tanque, certo? Então, é só determinarmos esse volume de chuva aqui. E aí é fácil determinar o total, porque o total vezes 5% vai ser igual a esse pequeno volume. Então, qual é esse volume? Na verdade, isso aqui é um cilindro de água, certo? A água assume a mesma forma do recipiente. Então, é um cilindro. A base tem o mesmo raio, que é 2. Então, qual é o volume do cilindro? Você lembra da fórmula. É a área da base, ou seja, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 0,25. É o que subiu no nível, certo? 0,25 metros. Então, isso é igual a 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 0,25 é 1, então é simplesmente π. Então, esse volume aqui todo é π. Agora, π é, na verdade, 5% do volume total, ou seja, 0,05 do volume total. Então, o volume é π dividido por 0,05. Ele quer saber o valor aproximado, na verdade. Então, o que é 0,05? É 5 centésimos. 5 centésimos, simplificando por 5, 1 vinteavos. Então, nós temos π dividido por 1 vinteavos. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então é 20π. O π é aproximadamente 3,14, então isso é aproximadamente 20 vezes 3,14. Então, 3,14 vezes 20, 000, aqui é 826, então simplesmente 0026. 62. Então, a alternativa que melhor aproxima o valor é a letra C, 63 metros cúbicos. Estranho não ter o próprio 62, mas, de qualquer forma, é essa a resposta. Era isso, espero que você tenha entendido. Não deixe de se inscrever no canal, comentar caso tenha ficado alguma dúvida, e até o próximo vídeo.